Após jantar com integrantes do primeiro escalão do governo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele costurou um acordo com os líderes partidários e decidiu não votar a urgência do projeto da anistia na casa. O anúncio abriu uma crise com a oposição, que ameaça, inclusive, romper politicamente com Motta. O PL é a maior bancada da Câmara, com 92 deputados. E, segundo o líder da sigla na casa, Sóstenes Cavalcante, é preciso estabelecer um limite na relação com o presidente. O eventual rompimento poderia impactar desde a divisão do valor nas emendas de uma comissão na casa até uma possível votação da anistia quando Hugo Motta estiver fora. E aí Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, estaria no comando e poderia tomar essa atitude. A primeira iniciativa tomada pela oposição foi a retomada da obstrução total à pauta da casa até que o perdão seja pautado. Se confirmado, essa paralisação poderá impedir a votação da PEC da Segurança Pública e também a ampliação da isenção do imposto de renda. Começar essa rodada com o Roberto Motta, o Hugo Motta muito convicto, decidido, fez uma articulação e parece que conseguiu uma adesão de alguns outros partidos para travar esse movimento para votar o requerimento de urgência da anistia Motta. O Hugo Motta, presidente, está muito certo de que o PL da anistia não deve ser tratado neste momento. Eu tenho a impressão que essa é uma decisão que depois vai voltar para sobrar quem a tomou. Essas pessoas estão ignorando a importância que esse assunto tomou. Eu espero que o Congresso mais conservador da história tenha consciência disso. Eu já disse aqui, eu não sei muito bem como funciona o mecanismo de obstrução, mas se ele tiver alguma eficiência, ele deve ser usado nesse momento, porque o Congresso Nacional está à beira de se tornar completamente irrelevante, do jeito que os seus líderes estão se posicionando, ele está se tornando um mero apêndice de outro poder. Dávila, a gente pôde ler as notícias divulgadas em vários veículos, dizendo que Hugo Motta fez uma articulação e conseguiu travar o andamento do projeto da anistia e, segundo as informações, agora ele e outros líderes partidários, naturalmente, iriam discutir o mérito da matéria. E aí eu preciso te questionar, qual é a ideia? Alterar o texto do projeto que foi apresentado até aqui? Qual é o trecho mais sensível que você entende? É quando ele é amplo demais e pode abarcar, inclusive, aquelas figuras que teriam discutido a possibilidade de um golpe ainda em 22? Caniato, é preciso olhar essa questão sobre dois prismas. Primeiro, a questão do regimento interno da Câmara e segundo, a estratégia política da oposição. Primeiro, nós vamos olhar o regimento interno. Primeira coisa, quando você tem um protocolo de urgência, como foi o caso do PL da anistia, que teve as 262 assinaturas, não pode ser alterada e nem retirada a assinatura. Então, isso aí está feito, não dá para ir lá hoje e retirar, porque é justamente um requerimento de pedido de urgência, tá certo? O segundo ponto é que se você tiver 257 deputados em torno do projeto, ele pode votar, se tiver os 257 votos, e colocar na ordem do dia e truncar o presidente da Câmara. Ele pode colocar o projeto na ordem do dia. Então, isso são artifícios do regimento que podem passar por cima desse super veto do controle que tem o presidente da Câmara. Mas por que a oposição não está apelando para isso? Porque a oposição ainda está refinando o projeto da anistia. E isso faz com que o presidente da Câmara ganhe tempo. E aí, olha, não deu, o Colégio de Líderes não quer discutir o projeto agora, tal. Ele consegue enrolar, e aí a oposição faz parte da obstrução, que ou seja, obstruir o trabalho em algumas matérias importantes, mas ainda não vai para esse confronto atômico que eu digo, que é usar esse grande poder, empurrar essa pauta do dia e fazer votar. Neste meio tempo,
a oposição está refinando o projeto. A notícia que saiu recentemente, aliás, hoje, foi que o deputado Sóstenes começou a refazer o projeto e até pensa em chamar membros do Supremo e do governo para desenhar um projeto que seja palatável a todos. Então, a oposição está trabalhando também. Se chegar neste projeto, aí certamente vai andar rápido. E hoje o primeiro esboço desse projeto do deputado Sóstenes é para que a anistia seja apenas para aqueles que se envolveram nos atos de depredação do patrimônio no 8 de janeiro. Então é aquela, vamos dizer, anistia restrita que a gente já discutiu aqui no programa várias vezes. Agora, se tiver o apoio de algum membro ou membros do Supremo endossando essa tese e o governo, pelo menos, não obstruindo, capaz que o projeto da anistia vá. Então, eu entendo que a oposição está apelando, sim, para a obstrução, para marcar posição e criar dificuldade para o presidente Hugo Motta, mas está trabalhando na redação desse projeto final, com o apoio inclusive do Supremo e do governo, para que ele possa ser aprovado. E aí, se tiver redondo e Hugo Motta continuar a resistir, certamente esse outro tiro de canhão pode ser usado e a oposição forçar o projeto da anistia ser apresentado na ordem do dia e aí sim colocado em votação imediatamente no plenário. Esse é um cenário, né, Motta? Esse cenário bem descrito pelo Dávila, alterações no texto para ajudar na tramitação. Só que também tem o outro cenário, esse rompimento com o Hugo Motta e na possibilidade de uma viagem dele, por exemplo, vai ao Vaticano, Altineu Cortes, que é o vice-presidente, poderia colocar em votação. Aí seria um cenário bem curioso, para não dizer preocupante, né? O que poderia acontecer depois? Você, Motta? Eu acho difícil que essa hipótese levantada pelo Dávila, esse cenário, avance. Eu acho que o Brasil está numa situação onde demonstrações de fraqueza não levarão a lugar nenhum. Então, se você tem um momento, você pertence a um dos poderes da República e tem um outro poder indevidamente interferindo no que você pode fazer, então vamos supor que eu sou um poder da República e eu posso fazer um determinado ato. Aqui do meu lado está o Cristiano Beraldo, né? Aqui do outro lado. Que ele é de outro poder da República, não tem nada a ver comigo. E aí ele está dizendo, ô Motta, eu não estou gostando do que você está fazendo aí não, Motta. Para. Mas o que eu estou fazendo está 100% dentro da Constituição e é o meu dever fazer. Aí vocês acham que se eu chegar para o Cristiano e perguntar, Cristiano, como é que você gostaria que fosse essa coisa aqui? O que eu posso fazer para ficar bonitinho para você aceitar? O que você acha que o Cristiano vai fazer? Você acha que ele vai olhar para mim e vai dizer, é um fraco mesmo, agora é que não pode fazer mesmo, Motta? Ou você acha que ele vai mudar de ideia e vai trabalhar comigo? Inclusive é indevido isso. O Cristiano Beraldo não pode sentar comigo para nós trabalharmos juntos nesse projeto aqui. Isso é inconstitucional, não existe isso. São poderes separados, independentes. Que história é essa da gente sentar para trabalhar junto? Mas é isso que está acontecendo. Eu pergunto a vocês, vocês acham que mostrar a disposição de abrir mão de uma prerrogativa que é sua, veja de novo a palavra prerrogativa, hein? Eu vou abrir a mão daquilo que é o meu direito? Eu fui eleito, eu tenho o direito de fazer isso. Não, mas é melhor ir lá perguntar se pode mesmo. É melhor ver se isso aqui está certinho, se ninguém vai ficar chateado. Qual é a chance que vocês acham que isso tem de dar certo? É muito interessante a sua exposição, viu, Motta? Agora, o que você acha, Beraldo? Essa construção de um texto a 6 mãos, executivo, legislativo e judiciário, dá certo? Governo nem democracia. Isso aí é um colegiado ditatorial que não permite o controverso, né? Então, um poder não pode
exercer de forma plena a sua responsabilidade, o seu mandato, porque ele tem que entrar num entendimento, ele tem que fazer tudo um grande acordão. O Brasil já é assim, a gente sabe, há muito tempo, mas agora a coisa vai ficando evidenciada e oficializada. Esse é o grande problema. Quer dizer, o que vai restar da tão falada democracia com D maiúsculo brasileira, com esses sucessivos acordos e entendimentos que vão descaracterizando o papel de cada um dos poderes? Porque nesse exemplo que o Mota trouxe, tem um outro elemento também, Mota. Somos poderes diferentes, só que tem um que paga a mesada do outro. Então você tem o artifício do dinheiro para sensibilizar o outro. E aí depois, esses dois, que é a troca de dinheiro, aí tem outro que manda prender os dois. Só que esse que manda prender os dois também precisa do dinheiro. E aí também quer que um deles aprove as suas indicações para os tribunais. Aí vai todo mundo de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém, porque todo mundo tem o seu interesse. E aí a gente vai constatando que no Brasil a política é um fim em si mesmo. As pessoas que estão ali, de quem estamos falando, dão demonstrações diárias de que a preocupação delas é com a política e o ambiente político, não é do uso da política como um instrumento para cumprir o seu papel. Sobretudo aqueles que são eleitos para representar a população que os elegeu nos seus melhores interesses. Mas isso não acontece. E aí olhamos para o papel da oposição. A oposição é, de fato, uma oposição apartada desse grande sistema que faz o Brasil andar desse jeito? Ou simplesmente, na conveniência, está se colocando como oposição para garantir votos na eleição do ano que vem, mas na sua atuação de dia a dia fica ali no cochicho, na conversa ali de bastidor, e aí vai fazendo cena de um lado, mas entregando o voto de outro. A gente precisa compreender essas incoerências da vida política nacional e lembrar, Mota, que essa oposição independente, corajosa, que já tivemos no Brasil, e eu sempre lembro disso aqui, na época da banda de música da UDN, era o apelido que tinha um grupo de parlamentares que fez uma oposição ferrenha com Carlos Lacerda, Prado Kelly, Aliomar Barieiro, Adalto Lúcio Cardoso, Bilac Pinto e outros que levaram Getúlio Vargas ao ato máximo da covardia humana, que é tirar a própria vida. E levaram ao covarde de João Goulart a abandonar a presidência da República, fruto de um trabalho bem feito de oposição. E não há nada que impeça os senhores parlamentares que hoje se colocam como oposição a esse governo de fazerem um trabalho implacável para impedir que este governo dê qualquer passo em qualquer direção, para deixá-los de quatro, abrindo mão dessas benesses que tem ali dos amigos do poder, dando uma banana para emenda parlamentar, indicação de cargos e tantas outras coisas que são utilizadas para que eles financiem as suas campanhas e garantam o dinheiro no seu bolso. Eu vou passar para o Dávila, provavelmente ele tem algum apontamento a fazer em cima do que disse o Mota, mas só para não perder o fio da meada, em cima do comentário do Beraldo, você fez uma sinalização, quer fazer um rápido comentário em cima do que disse o Beraldo, Mota? Fez um comentário magnífico e me trouxe uma das figuras mais inspiradoras, corajosas, inteligentes, brilhantes e polêmicas da história brasileira, que foi Carlos Lacerda. Como faz falta um Carlos Lacerda nesse momento no Brasil? Agora, você, Dávila, essa política do acordão que o Beraldo há pouco disse é muito comum no Brasil, né? Mas está longe de ser o ideal. Mas a gente observa que muitas vezes parece ser o único caminho para você conseguir avançar com alguma
pauta polêmica ou difícil na tramitação regular. Avançar dessa forma, Dávila, seria um erro ou seria meio acerto? Depende para que audiência você está falando. Para quem está preso, qualquer acerto que aprove uma anistia e tira a pessoa da cadeia está valendo. Então, se aprovar um projeto, por melhor que seja, para ser derrubado no Supremo, você pode ter tido o seu minuto glorioso nos palanques do Congresso Nacional, só que as pessoas vão continuar presas. Então é preciso entender um pouco qual que é o jogo. Agora, o fato é que esta política, infelizmente, dominada pelo Centrão, que acerta as negociações antes de votar a medida, mostra como a política brasileira está pervertida e precisa de reforma, principalmente as instituições. E essa oposição brilhante que o Beraldo bem descreveu da UDN no seu tempo glorioso, principalmente ali no segundo governo Getúlio Vargas, né? Foi espetacular mesmo. A grande diferença dessa oposição de convicção era que eram pessoas de caráter, que o governo não tinha como mandar a tropa de choque atrás e descobrir escândalos de corrupção. Daí a independência, daí a política de convicção. Hoje, infelizmente, a maioria tem rabo preso, tanto na oposição como na situação. Então, se você começa a se posar ali de muito cheio de convicção, começa a ter o telefone a tocar e dizer, sabe aquele projeto, sabe aquela emenda que você mandou Pix para aquele lugar? Nós vamos começar a investigar e talvez vai ser julgada no STF. Sabe aquele parente que você nomeou para o Tribunal de Contas do seu estado? Olha, quem sabe a gente está descobrindo ali uma coisa estranha que pode prejudicar a sua carreira política. Então o problema é o seguinte, essa falta de caráter, essa política da malandragem mata a política de convicção. Então parte da oposição e da política em geral no Congresso Nacional perdeu a independência não só por causa do ativismo de um poder invadindo na seara de outro e querendo palpitar, como Mota disse. Perdeu-se porque perdeu o senso moral, perdeu o senso de convicção na política. E aqueles que querem fazer política de convicção somente por convicção, acabam depois tendo de prestar contas para o outro poder para não ser perseguido, punido, por causa dos rastros de mal feito deixado. E nesse sentido, eu tenho um partido que se destaca de tudo isso, que ainda lembra um pouco da UDN, que é o Partido Novo. Ali, pelo menos, tem política de convicção para uma pequena minoria, mas que não se dobra a esse jogo da chantagem. Por quê? Porque não tem rastro, tem dignidade, tem valor e, principalmente, não está envolvido com nenhum escândalo desse país. Inclusive, quem acompanha o noticiário pôde ler manchetes que tratavam dessa questão, né? PL, o Partido Liberal, e o Novo estariam de um lado e o Hugo Mota do outro. Então, seriam partidos que não acabaram participando dessa negociação, as tratativas do tal jantar que aconteceu ontem, enfim. Então, são duas siglas que estariam isoladas. Mas deixa eu só passar para o Mota, que talvez ele queira fazer um comentário sobre essa questão que envolve a política de convicção. E eu me lembro daquele meme, viu, Mota? Expectativa e realidade. Expectativa, aquele parlamentar conservador que entra no Congresso Nacional dizendo: serei convicto e não vou, em momento algum, mudar a minha posição em relação àquelas pautas que eu, por exemplo, defendi na campanha. E aí, pegando a expressão que o Beraldo usa muito, o sistema é bruto, né? E aí ele, no dia a dia, percebe que não vai conseguir fazer muita coisa seguindo exatamente a risca. E aí, dá para flexibilizar o quanto da sua convicção para você chegar no objetivo, Mota? Essa é uma escolha que todos nós fazemos, né, Caniato? Todos nós, nas nossas atividades, nas nossas profissões, todos nós fazemos essa escolha. Tem sempre um caminho mais curto, que dá mais dinheiro, que dá mais prestígio, mas que traia as coisas nas quais a gente acredita. Eu só queria esclarecer essa questão, porque o Dávila levantou o ponto da liberdade das pessoas.
Isso é fundamental. Então é importante que eu esclareça aqui a razão do meu mal-estar. A solução para a liberdade dessas pessoas, ela tem que ser uma solução que funcione e que seja sustentável. Não adianta nada você chegar com uma solução de compromisso que não dê resultado. E esse é o meu ponto. Eu acho que linhas foram ultrapassadas nesse país. Está na hora do país voltar para trás dessas linhas. Se a gente não fizer isso, qualquer solução vai ser uma solução ineficiente. Eu não acredito nisso. Essa é a dificuldade que eu tenho, de se achar essa solução de compromisso que satisfaça vontades que não deveriam estar em jogo para tirar essas pessoas da cadeia. Vamos lembrar, essas pessoas nunca deveriam estar lá. Elas não têm foro privilegiado, elas deveriam ter sido julgadas no tribunal comum. Não houve o devido processo legal, uma série de outras coisas. Então a gente vai fechar os olhos para isso tudo e vai procurar o mínimo, vamos procurar o mínimo denominador comum, qual é o mínimo que a gente pode conseguir. E aí, daqui a 3 meses, a gente vai estar de volta, de novo, com uma situação como essa, porque não se resolveu nada. O país vai estar, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, em uma situação igualzinha a essa, porque o país não voltou ao normal. A gente achou um band-aid, um tapa-buraco, que eu repito, se houvesse a garantia de que este tapa-buraco tiraria as pessoas da cadeia onde elas não deveriam estar, mas não existe essa garantia. Pensem nas coisas que já aconteceram no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos. Então, meu argumento é, se o Congresso não restabelecer a sua autonomia, a sua independência e exercer o seu poder, nós não vamos caminhar para frente. Nós não vamos caminhar na direção da liberdade dessas pessoas. Nós vamos ficar numa situação institucionalmente pior do que já estamos hoje. E aí o risco não é só que essas pessoas continuem presas. O risco é que eventos como esse se repitam de novo. E o que a gente vai fazer? A cada vez que acontecer um evento desse, a gente vai fazer um pedidozinho menor, mais enxuto, mais adequado, mais... eu acho que isso não é uma solução sustentável. Zé, vou passar para o Beraldo para a gente também analisar sob o ponto de vista da negociação, né, Beraldo? Beraldo, que trabalha com comércio exterior já há um bom tempo, provavelmente fechou negócios nos 5 continentes do mundo, né, em várias línguas diferentes, né, Beraldo? Mas olhando para essa questão que envolve os poderes da República, qual é o parâmetro que deve nortear essa negociação? É preciso olhar, precisamos colocar as pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro na rua, precisamos colocá-las em liberdade. A maneira como nós chegaremos lá, pouco importa. Esse deve ser o objetivo da negociação, por isso que possivelmente o projeto será retalhado? O Canhato, é que a partida dessa discussão ela é errada. Então, numa sanha de conseguir caracterizar que uma trama que houve dentro do Palácio do Planalto, antes da posse do atual governo, levou os manifestantes de 8 de janeiro a executarem um plano de golpe de Estado e, com isso, invadindo a Praça dos Três Poderes, os prédios da República no domingo, no momento em que esses prédios estavam vazios, aquelas pessoas seriam capazes de tomar o poder. Essa é a tese que está sendo julgada agora. É a tese, aliás, ela não está sendo julgada. Ela já foi definida e estão se argumentando dentro do Supremo para sustentar esta lógica. Portanto, se essa é a ideia, essas pessoas do 8 de janeiro elas têm que ser punidas em razão da conexão desse grande plano de destituição do poder, que já começa aí o problema. Quer dizer,
existia um grupo no poder que queria ficar na presidência, essa é a lógica. Mas aí eles saem da presidência, dão posse a um novo governo e depois voltam para derrubar esse governo, que não precisava nem ter entrado, se esse fosse o objetivo. Então já começa aí a fragilidade. Só que essas fragilidades elas são absolutamente ignoradas. Portanto, você não tem da justiça uma decisão coerente com a realidade que todos nós estamos vendo. Quer dizer, não há absolutamente qualquer motivo para uma pessoa como a Débora Rodrigues, do batom na estátua, seja condenada a 14 anos de prisão. Não há nenhuma razão, não é? É injustificável que isso aconteça. É injustificável que o rapaz lá que pegou a cópia da Constituição tome 17 anos. Porque um autor de latrocínio não está pegando 17 anos no Brasil. Então essas coisas estão muito evidentemente erradas. A justiça não faz o seu trabalho, aí vem o Congresso Nacional dizendo, olha, isso que está acontecendo no país, submetendo essas pessoas que foram lá se manifestar e não fizeram absolutamente nada de diferente que tantas outras oportunidades, e vimos recentemente os índios entrando e destruindo ali a Câmara dos Deputados, essas pessoas elas precisam ser colocadas num ambiente de justiça. Então, já que a justiça não fez o seu trabalho, a Câmara vai usar os instrumentos constitucionais que tem para colocar essas pessoas em liberdade. Até porque já cumpriram 2 anos de pena, né? Ou estão se encaminhando para isso. Aí vem o governo, Poder Executivo, que não está preocupado com ninguém que está preso injustamente. Eles não têm absolutamente nenhuma preocupação com isso. Não tem preocupação com a justiça, não tem preocupação com nada. A preocupação do Poder Executivo é: temos eleição no ano que vem, meus amigos, e eu preciso eleger o meu grande inimigo. E o meu grande inimigo é o ex-presidente Jair Bolsonaro, então é conveniente para mim que toda essa história que está sendo contada de que a trama dentro do Palácio do Planalto, que foi a origem do 8 de janeiro, que aquelas pessoas estavam lá comandadas para darem um golpe, essa narrativa interessa eleitoralmente ao governo. Então, Caniato, não há absolutamente nenhum resquício de lógica, porque mesmo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que teve a iniciativa do PL da anistia, encontra no seu comando esta resistência por causa de um acordo que existe, tanto com um lado quanto com o outro. Então, realmente, não há nenhuma lógica real, conexão com a Constituição, com a vida real, com aquilo que qualquer brasileiro consiga entender. É simplesmente defesa de interesses próprios, conforme o poder em cada um se encontra. Agora, Dávila, como é que fica o clima na Câmara dos Deputados para tratar dos demais projetos? Porque falamos sobre essa possibilidade de obstrução total, há uma sinalização de que essa carta poderia ser retirada da manga, pelo menos por um grupo de opositores, né, principalmente do PL e do Novo, e aí isso poderia atravancar, inclusive, a tramitação, as discussões e até a votação da PEC da Segurança Pública e também do projeto de ampliação de isenção do imposto de renda. O governo federal fazia um cálculo, né? Dependendo do avanço dessas negociações, dessas tratativas e articulações, tudo pode escorrer pelo ralo. Caniato, o problema é que nós temos um país à deriva porque o governo está à deriva. Então, as matérias que estão sendo votadas no Congresso Nacional, a única matéria que o governo diz que quer votar é essa PEC da segurança, que deve ser engavetada porque ela é um desastre, ela não melhora em absolutamente nada a questão da segurança e nem endereça os principais problemas. Então, o outro projeto que aprovar, você bem mencionou, é a isenção de imposto de renda. Só que esse vai criar mais uma despesa que não está no orçamento, porque é 27 bilhões. Então o governo vai ter uma receita extra de 27 bilhões para isenção do imposto de renda, mais 6 bilhões ou 8 ou 10, não sei ainda quanto que vai ser o rombo do INSS, num orçamento que já está estourado. Então é melhor não fazer nada, é melhor o Congresso fechar e esperar a eleição de 26, porque se for para ter projeto para aumentar a verba, tirar mais dinheiro do nosso bolso, fora do orçamento, aí não dá. Então, assim, é um governo à deriva que não tem projetos prioritários e quando apresenta projeto é isso. É para aumentar ainda mais o gasto público.
Não tem um projeto para cortar a despesa pública, não tem um projeto para melhorar a qualidade do gasto público, não tem um projeto de importância para a nação, por exemplo, como uma reforma administrativa. Então vai ficar esses projetinhos pequenininhos que só vão aumentar o prejuízo, ou seja, vai aumentar o rombo na conta pública e vai fazer com que ou aumente imposto, ou o governo tire mais dinheiro ainda de áreas essenciais, como segurança, para ficar pagando rombo. Então, esse é o problema do governo hoje. E aí eu vejo assim que eu discordo do modo totalmente. Assim, não tem a menor chance do Brasil, com este governo, nesta situação lamentável e com poucos políticos de convicção no parlamento, de retroagir e voltar à linha, voltar ao que era o jogo político normal. Não vai acontecer. Isso só vai acontecer num próximo governo. Então, assim, a única coisa que você pode fazer daqui até 2026 é essa política transacional, é descobrir o que dá para votar com o menor custo possível e aprovar. Não vai aprovar nenhuma grande reforma. A gente não pode esquecer que essa história de rabo preso de todo mundo com questões em outros poderes, ali tem a cartão de dívida, de ativo e passivo. Tem um passivo gigantesco. Você tem um passivo gigantesco na pessoa física, esquece. Vai ser sempre usado esse passivo contra você quando você começar a tentar forçar a barra para restabelecer o equilíbrio constitucional do jogo. Não vai acontecer. Então, eu não tenho nenhuma esperança que o Brasil avançará com reformas importantes, com mudança, com recuo dos poderes, com o reequilíbrio dos poderes até 2026. Não tenho a menor esperança nisso. Então, neste meio tempo, já que você não tem esperança nisso, o que você tem que fazer é a política, o que eu chamo dessa política transacional. Assim, o que dá para provar com o menor custo possível, porque não vai ter outro jeito. Nós temos uma travessia complicada a ser feita. Daí a importância de estarmos focados na eleição do próximo ano para realmente eleger gente boa na presidência, nos governos e principalmente no Congresso Nacional. E aí, principalmente, eu digo principalmente o Senado Federal. Então, se nós não fizermos isso, nós não vamos restabelecer aquilo que está na Constituição, aquele equilíbrio entre os poderes, o respeito da independência e autonomia dos poderes.